Olá pessoal, olha só, eu faço parte de vários grupos aí de cavalo nas redes sociais e tem alguns grupos que são mais ativos que outros, né? Então, em um desses grupos, lá do amigo Guma, o Jailson soltou lá um tema interessante que é o seguinte: na seleção de animais, como proceder? Principalmente um criador que está começando. Achei interessante esse tema, resolvi até gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre isso aí. O tema é muito longo, vou tentar ser o mais rápido possível. Então eu vou pegar um degrauzinho aqui, porque não dá para ser diferente. De todos os criatórios que foram bem-sucedidos, eles têm uma particularidade. E de todos os criatórios que não foram bem-sucedidos, eles têm uma particularidade, sim, fatal, que é praticamente em 100% deles. Não é 100%, evidentemente que não, mas é uma porcentagem enorme, foi por falta de conhecimento. Então, a maioria dos criatórios que deram errado é por falta de conhecimento. Bom, isso é um fato. Tem um ditado que diz que quem detém conhecimento detém o poder, né? Então, por falta de conhecimento também muito aras aí, não dá certo. Bom, então se a primeira coisa que a pessoa tem que ter quando ela resolve criar cavalo, ela conhecer de cavalo, ela entender de cavalo. Eu não digo, hoje a coisa, a gente está vivendo num mundo tão incrível que as pessoas hoje entendem mais de marcha. Os criadores de cavalo no Lago Machado entendem muito mais de marcha do que do próprio cavalo. E é uma situação que ela tende, para o criador que está começando, dependendo dos recursos, ele não, esse é um erro que pode ser fatal. Então, quando eu digo que tem que conhecer de cavalo, porque a pessoa vai criar cavalos, independente se seja ele de marcha ou de trote, a pessoa tem que conhecer como funciona um cavalo, as exigências de um cavalo, que sejam elas nutricionais, a pessoa tem que conhecer dos limites desse animal, as pessoas têm que compreender o quanto a interferência de um treinador ela pode melhorar ou não, até onde ela pode ir sem afetar esse animal, até onde ela tem que ela pode ir ou não. Então, sem conhecer de cavalos é impossível. A pessoa pode pagar para fazer alguns serviços, mas para entender de cavalo não tem como. A pessoa vai criar cavalo, ela tem que entender de cavalo. Isso é um fato. Se não começar desse jeito, vai dar errado logo ali na frente. Isso é uma certeza. Bom, a partir do momento que a pessoa entende de cavalo, que ela conhece de cavalo, é importante demais ela conhecer também de genética, porque ela vai fazer os cruzamentos, ela vai comprar animais, né? Ela vai adquirir alguns animais para começar. Então, existem algumas genéticas que são mais confiáveis no ponto de vista dela perpetuar aquilo que ela é. Outras genéticas não. Então, tem animais aí, algumas linhas de sangue que são difíceis demais de cruzar. Outras linhas são mais fáceis. Elas se perpetuam por mais cruzamentos, dependendo da situação. Eu, particularmente, não conheço a fundo todas as linhas de sangue, todas as genéticas dentro do Mangalaga Machado, evidentemente que não. Mas até mesmo eu não conheço porque, evidentemente que o pouco que eu vi de uma genética ou de outra já não me agradava, então eu nem me aprofundei muito. Me aprofundei sim em conhecer algumas linhas de sangue aí, que eu gosto muito e que que dá para fazer um bom trabalho dentro delas e são mais confiáveis no aspecto, do ponto de vista da reprodução. Bom, então já temos dois aspectos aí e tem um outro que começar um criatório sem fazer planejamento. Isso é um horror. Quando a gente planeja e coloca no papel, esse planejamento ele tem que ser no mínimo de 5 anos. Todo Aras que eu entrei para a gente fazer um trabalho, esse planejamento foi feito no mínimo para 5 anos. O ideal é que fosse feito um planejamento para 10 anos. Quando você faz um planejamento de quantos animais
de quantos produtos você quer ter, de quais linhas de sangue você vai trabalhar a princípio, em relação à nutrição desses animais, em relação às instalações. Então, quanto mais você faz esse planejamento, quanto melhor esse planejamento foi feito, fica mais fácil de trabalhar. Quando a gente põe no papel, ainda assim, tem alguns pontos que tem algum desvio, mesmo estando no papel. Agora, imagina quando não tem esse planejamento, não foi feito um histórico planejando os próximos 5 anos dentro do que se vai fazer, dentro do que se espera fazer. Aí acontece muito que eu vejo, a pessoa começa aqui, vai aqui, volta cá, e tal, vira aquela coisa horrorosa. Passa 5 anos, quando vai ver não foi feito nada, ainda perdeu muito dinheiro e pronto, geralmente a pessoa para aí ali no 5º ano que as coisas começam a vir os problemas. Então esse planejamento também é de suma importância. Muitas coisas podem ser, muitas informações podem ser, a pessoa pode buscar algumas informações em redes sociais, ela pode buscar algumas informações em livros, evidentemente, mas o mais importante, algumas informações tem que andar, tem que ir ao vivo. Então, já teve ano de eu visitar mais de 70 aras dentro de um ano, vendo animal por animal, mas a gente não via só animal, a gente via o coxo que ele bebia água, a gente via o piso, o chão que ele pisava, que capim que nascia em tal lugar, a gente via as dificuldades de deslocamento por causa da região, a gente vê de tudo, e cada lugar é diferente, cada criatura é diferente. Então, e as histórias, as conversas e os depoimentos desses criadores são de suma importância. Eu gosto demais, eu gosto muito de conhecer aras que tem aí a produção de 15 a 40 animais por ano, que nasce aí de 15 a 40 produtos por ano, e ainda assim o aras tem receita. Esses aras que tem receita, que os animais se pagam, ainda sobra alguma coisa, são aras que eu gosto muito de ver, porque geralmente fazem tudo muito certinho e as coisas funcionam. Então o caminho é mais ou menos esse. Uma coisa é fato, sem conhecimento não vai, porque vai dar errado. De cavalo tem que entender. Bom, dá um exemplo para vocês. Já imaginou? Esse conhecimento que eu falo, muitas vezes é difícil a gente ver um criador que não monta, né? Muitos dizem, não, eu monto em todo cavalo. Não adianta montar em cavalo se não conhecer sobre cavalo. Então montar cavalo não vai te fazer conhecer tudo sobre cavalo. Então a coisa que eu falei, conhecer de cavalo, essa é fundamental. Então, aqueles que não montam, fica mais difícil, mas se ele já entende de cavalo, fica mais fácil de conseguir algumas coisas. O bom é que conheça, que monte a cavalo. É muito bom você poder chegar no seu aras e montar na tropa que o seu profissional lá está treinando, e montar na tropa que ele está fazendo e falar assim, não gostei do seu trabalho, eu senti esse cavalo, ele está mais fácil de conduzir essa semana do que estava semana passada. Isso é muito bom, porque você tem essa noção, você tem esse conhecimento, até mesmo para cobrar o serviço. É muito difícil quando a gente não entende do assunto, a gente não sabe nem o que cobrar, né? Bom, voltando aqui à palavra seleção. Selecionar cavalo é fácil. A partir do momento que eu entendo de cavalo, que eu entendo de genética, que eu tenho um planejamento, adquirir esses animais é a coisa mais fácil do mundo. Comprar cavalo é muito fácil. Hoje os preços estão bem bacana, 30 parcelas, a maioria dos leilões aí. Tem genética boa para tudo quanto é lado, então se você souber o que realmente quer, se você tem conhecimento de genética, conhecimento de cavalo, tem um planejamento, não vai ser difícil você adquirir excelentes animais, principalmente se tiver paciência. Bom, tão importante como
saber fazer uma seleção, né? Selecionar esses animais, selecionar também as pessoas confiáveis para que esteja próximo a você que está começando. Então existem profissionais de todas as áreas, existem os bons e os ruins. Então, mais difícil do que selecionar cavalo é selecionar pessoas que não vão obstruir ou fazer algo que dificulte o seu trabalho, que te faça gastar dinheiro à toa. Essa é outra seleção importante também que tem que ser feita. Bom, então é isso aí. Para o vídeo não ficar longo, eu resumi, fiz um resumo aí. Não vou me aprofundar muito para o vídeo não ficar muito longo, ok? Um abraço, até mais, obrigado, valeu!